Fala, galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Hoje começar a série sobre história antiga, começando sobre a Grécia pré-histórica, sobre a civilização pré-histórica na ilha de Creta, que recebe o nome de civilização minoica. Ela tem esse nome por causa do rei Minos, né, que é o rei do Minotauro, porque quando eles encontraram essa civilização, eles falaram que estavam encontrando a civilização do rei Minos, né, do Minotauro mesmo. Então é uma civilização que foi mais ou menos do ano 2000 até 1200 a.C. Então é uma civilização da Era do Bronze, que a Era do Bronze é de 3500 a 1100 a.C. E ela foi descoberta no início do século XX. Teve um cara da ilha de Creta que começou a investigar a escavação, mas quem ficou mais famoso mesmo foi quem fez mais coisa foi um cara chamado Sir Arthur Evans, que ele descobriu o Palácio de Knossos, que até hoje é um dos mais famosos da ilha, né? E ele ainda é considerado hoje um grande arqueólogo, o Sir Arthur Evans, só que ele tem algumas coisas, algumas ideias dele que já são meio contestadas, assim. Porque ele foi lá e comprou a terra e começou a escavação. E uma das coisas que ele fez, que você tem que ir escavando, quanto mais você quer voltar no tempo, mais você tem que escavar. E ele chegou para os trabalhadores, né, para os escavadores, assim, fez tipo uma competição para quem escavasse mais, ganhava mais dinheiro. E aí os caras foram com tudo na terra e chegaram rápido até o estrato minoico, né? Mas eles destruíram registros arqueológicos, por exemplo, da época do Império Romano, que eles foram escavando, escavando, destruíram, então não tem mais como saber como que era esse sítio arqueológico da ilha de Creta na era da dominação romana. E isso é um negócio que hoje em dia o cara seria muito criticado por fazer. E também algumas outras ideias dele a respeito de como era a ilha, né? Como era aquele povo, né? Que hoje em dia se sabe que não era um povo homogêneo, né? E ele queria falar que era um povo homogêneo, ele queria falar que esse era o primeiro povo da Europa e eles nem eram tão europeus assim. Inclusive nessa questão de eles não serem homogêneos, eles têm três línguas, três escritas na ilha de Creta, que são os hieroglifos minoicos. Em inglês eles chamam de linear A, né? Talvez em português seria alinear, né? Que são dois sistemas lineares, o linear A e o linear B. E o linear B é o único dos três que foi decifrado. E eles falam que por isso deveria haver pelo menos três povos na ilha, né? Então, ao contrário do que o Sir Arthur Evans dizia. Ele também, quando encontrou o Palácio de Knossos, ele tentou fazer umas reconstruções de como que seria, né? Hoje em dia o pessoal fala que, então, será que era assim mesmo? Tipo, ele não deveria ter feito isso e tal. Mas a ilha de Creta parece ter recebido, né? Lembrando que é mais ou menos de 2000 a 1200 a.C., né? Ela recebeu muita influência do Egito, então alguns especulam até que foi criada uma colônia egípcia na ilha, né? Tipo, vinha um monte de egípcio para lá e criou tipo uma cidade só de egípcios na ilha de Creta, né? E ela meio que dominou, meio não, ela dominou os outros povos ali da Grécia, pelo menos até o ano 1600 a.C. E o tipo de arquitetura que se encontra na ilha, né, são esses chamados palácios, que é um tipo de construção em que você tem uma praça aberta, né, um lugar aberto para ar livre e um monte de casinhas, não é casinhas, um monte de compartimentos em volta, onde você tem estocagem de alimentos, as pessoas desenvolviam trabalhos ali, né? E os arqueólogos falam que parece muito com um labirinto. E tem muitas coisas em Knossos e na civilização minoica ligado com o touro. Então, porque pelo registro mitológico, por assim dizer, a história do Minotauro seria que o Teseu, né, ele descobre que ele é filho do rei de Atenas, né, o Egeu, e só que quando ele descobre, né, que ele é o príncipe, é numa época em que a cidade de Atenas tem que pagar anualmente um tributo para a ilha de Creta, e que é o que o rei dá para o Minotauro,
né, dentro do labirinto para o Minotauro comer os caras. E então, quer dizer, a ilha de Creta tem ligação com o touro. A ilha de Creta tem um tipo de construção que parecia um labirinto, e ela realmente exerceu um domínio sobre as outras, a Grécia continental, por assim dizer. E, quer dizer, apesar de que a lenda do Minotauro teria sido muito tempo depois, né, de 1600 antes de Cristo, tipo, tudo tem a ver com a história do Minotauro, né? Porque provavelmente, como haviam essas coisas, toda essa ligação de Creta com o touro, tinha essa construção que parecia um labirinto, e como eles exerceram poder sobre a Grécia continental, a história foi meio que baseada nessas coisas que eram verdade. Então, esse tipo de construção se chama palácio, né? Apesar de que não se sabe exatamente se era algo político, administrativo, né? Peraí, eu tinha que ler aqui. Aí ele tá falando da entrada do Palácio de Knossos, né? Ele fala assim, contudo, não há uma entrada direta para a praça central, né? Ele chama de uma corte. Corte seria uma parte aberta, né? Uma praça aberta. Não existe entrada para a grande corte, e diferentes seções do palácio são acessíveis por corredores que vão pelos lados. Esse sistema tortuoso de entradas, em sua essência defensiva, foi provavelmente adotado para confundir um estrangeiro, que, mesmo que ainda sem eles, seria facilmente perderia o seu caminho nessas construções labirínticas, né, de tipo de um labirinto. E continuando. Então, e tem essa questão de eles chamam essas construções de palácios, mas não dá para saber se eles são centros políticos administrativos, porque palácio lembram onde tem um rei, onde está a administração, né? Mas, inclusive, alguns acham que não tinham reis, né? Deixa eu continuar lendo meu resuminho aqui. Há muitas pinturas indicando rituais coletivos, com muita presença de mulheres, e pelo fato de ter esses grandes rituais com várias pessoas juntas, né, faz alguns arqueólogos acharem que eles tinham mais uma função de ritual, assim. E não tem, ao contrário, por exemplo, do Egito, onde sempre tem a iconografia, a imagem dos faraós, né, ou em alguns outros lugares onde você consegue ver várias tumbas, assim, cada uma pertence a um rei, não tem isso em Knossos e na ilha de Creta. Então, e também eles falam que não dá para você perceber na arquitetura, né, no urbanismo ali do palácio, deveria ter um lugar que você vê que é tipo a nobreza. É um outro lugar, tipo sei lá, uma classe média, assim, os escribas, por assim dizer, né? Tô usando outras palavras, mas você veria como se fossem diferentes bairros, alguns mais desenvolvidos, mais luxuosos e outros menos. Você não percebe muito isso em Knossos. Então eles falam que não deveria existir, é porque provavelmente não tinha reis, né? Ah, tem um historiador que eu vi que fala que não, que ele fala que em Micenas, né, que é na Grécia, inclusive foram os caras que depois derrotaram, né, os cretenses que dominaram eles, né, teve uma reviravolta. Primeiro, Creta dominava a Grécia, não inteira, né, claro, só ali no litoral e tal, mas Micenas, que era uma dessas cidades que era dominada por Creta, depois ela começa a dominar Creta, né? E aí ela passa a ser, bom, já tô contando o final, né, da história, mas em Micenas você vê, apesar de não ter registro dos reis, assim, não ter iconografia, não dá para você adivinhar que a cidade teve reis, a gente sabe pelo registro histórico que existiram reis em Micenas. Então ele fala que isso também não prova que como em Creta também não tem iconografia dos reis, não significa que eles não existiram, porque a mesma coisa acontece em Micenas. Então, e de Creta, chega. Quando a gente fala Creta, é essa civilização que tinha ali em Knossos e Festos, em alguns outros lugares que foram encontrados bem recentemente. Então,
essa civilização minoica, né? Porque não era toda a ilha de Creta, mas também não tinha muita coisa onde não tinha essa civilização, né? Ela chega ao ápice entre 1600 e 1400 a.C. Após esse período, a cultura foi dominada por Micena, ou Micenas, eu não lembro o nome. Micena ou Micenas? Bom, deixa pra lá. No final do século XII a.C., então 1100 a.C., ocorre a invasão dórica. Então, pera lá, vamos lá. A partir de 1400 a.C., a Creta já está dominada por Micenas. Ela fica 200 anos ali sendo parte de Micenas, e quando chega ali em 1100 a.C., vem as invasões dóricas, que coincidem com o início da Era de Ferro, em que ambas Creta e Micenas são dominadas. Apenas no oitavo século ocorre um ressurgimento da civilização e da arte. É porque com a invasão dórica meio que entra numa... Eu acho que os dóricos já tinham ferro, tá? Isso eu preciso confirmar. E eles meio que são uns bárbaros, assim, que... Depois eles começam a fazer parte da Grécia, né? Mas eles chegam... E aí, nesse período, não tem muito registro, sabe? Então, no período antes tem bastante coisa. No período depois deles tem bastante coisa, mas quando tá no período em que eles estão invadindo, não tem nada. Lógico, nunca é nada, né? Mas tem pouca coisa. Porque, então, como ele fala, tem um monte de registro de coisa que a gente está estudando. No final do século XII ocorre a invasão dórica, que coincide com o início da Era do Ferro, em que ambas são dominadas. E apenas no oitavo século ressurge a civilização e a arte, né? Porque nesse tempo ficou meio sem nada. Então, tem também a Creta exerceu um domínio sobre umas ilhas chamadas Cíclades, mas eu achei que não tinha muita coisa importante. Era mais tipo uma colônia de Creta, assim. E também a civilização micênica, porque tipo, ela já começa a ser uma parte da Grécia, assim, como a gente conhece, né? Então, achei que ia ser mais ou menos isso. Espero que tenham gostado. Valeu!